Olá, tudo bem? Como estamos? Vamos aí falar sobre um tema que repercutiu em toda a cadeia produtiva do setor imobiliário. Todas as pessoas envolvidas de alguma maneira no direito imobiliário e no mercado imobiliário repercutiram, postaram a decisão do STF recentemente no recurso extraordinário 860631. Um recurso que debate a validade dos procedimentos adotados pela Lei 9514 e a Lei de Alienações Fiduciárias. Então é preciso fazer aqui uma reconstituição histórica para entender a importância da Lei de Alienações Fiduciárias para o universo de negócios imobiliários. A lei é de 1997 e até aquele ano a garantia era prestada por meio da hipoteca. E a hipoteca tem um problema que foi corrigido pela Lei de Alienações Fiduciárias, porque a hipoteca ela não é autoexecutória. Você teria então que ir para o judiciário para validar a existência da dívida, ou seja, você teria que confirmar a existência da dívida, teria que obter um título judicial para executar esse título e efetivamente se valer da hipoteca. Então, o credor hipotecário ele tem lá suas preferências do ponto de vista de execução, mas ele tinha que passar por uma via crucis. E àquela altura, você tinha um processo civil muito moroso, porque o processo civil ele era dividido em duas fases. Você tinha a fase de conhecimento e você tinha a fase de execução. E aí você tinha um lapso temporal muito grande para se fazer executar a dívida eventualmente inadimplida. E com o advento da lei de alienações fiduciárias, aliás, com a contribuição maravilhosa e quase que intelectual do professor Menin Charroux, um grande jurista que eu tenho admiração profunda, essa lei trouxe uma modernidade ao sistema de crédito e crédito no modo geral, não só o crédito imobiliário, porque as garantias passaram a ser autoexecutórias, eu diria. Né? Ali é o início da desjudicialização das operações e dos contratos. Esse foi um grande avanço. Eu posso dizer que a Lei de Alienações Fiduciárias foi um marco para o estabelecimento do crédito imobiliário no Brasil. Pois bem, a partir do advento da Lei de Alienações Fiduciárias, você pôde praticar juros em patamares mais factuais, né, mais condizentes com o mercado. E o que disse o STF? O STF disse nada mais do que o óbvio. A lei nasceu com esse objetivo. Então ele disse que a lei e o procedimento adotado pela lei é constitucional. Havia uma discussão de inconstitucionalidade e foi afetado em repercussão geral, ou seja, para debater em todo o Brasil, em eficácia nacional, pelo tema 982. E foi decidido, então, fixando a tese de validade do rito adotado. E qual é esse rito? A alienação fiduciária ela enseja uma situação atípica para a propriedade. A propriedade dada em garantia em alienação fiduciária funciona da seguinte maneira. Você, determinado indivíduo, precisa de uma quantia para comprar um imóvel e você não a tem por completo. Então você toma um empréstimo, isso na modalidade mais convencional. O empréstimo, um contrato de mútuo, empréstimo de dinheiro e o banco paga então o vendedor e, portanto, estabelece um ônus sobre aquele bem, um ônus de alienação fiduciária. E ele pega o próprio bem em garantia e você vai pagando as parcelas e aquele vendedor se desvincula da propriedade. E aí essa propriedade no direito fica resolúvel. O que seria isso? Ela não é nem do devedor e nem do credor. Ela é de um ou de outro a depender da condição. Será plenamente do devedor quando ele quitar. Ele recebe então a quitação, ele tem a propriedade plena. Ou passará a ser do credor caso haja inadimplemento pleno do devedor e esse inadimplemento não seja suprido com a alienação do bem, porque a princípio esse bem não vai para o uso do banco e o banco ou o credor fiduciário, que nem sempre é um banco, ele não pode ter a propriedade imediata plena. Então como é que funciona? Você ficou inadimplente, de regra os bancos adotam aí uma régua mínima de prazo, ele envia a comunicação de inadimplência para o registro imobiliário e o registro imobiliário, então, notifica o devedor para purgar a mora em um determinado prazo, aqui 15 dias da intimação. E aí, após esse prazo não purgada a mora, aí consolida-se a propriedade, ou seja, reconhece que a dívida é plena em favor do credor. E aí esse credor terá que fazer a primeira asta, a segunda asta, não havendo arrematação para satisfazer a dívida em essas duas astas, consolida-se a propriedade. É fato que em algum momento pode ter ali um equívoco ou outro no procedimento e a pessoa poderá questionar pontualmente uma nulidade no procedimento no judiciário. Mas dizer que esse procedimento adotado pela lei, num contrato que há em certa medida uma autonomia de vontade e o dinheiro foi entregue e houve a operação, não dá para dizer que isso é inconstitucional. E o STF simplesmente disse o óbvio, ninguém não vai mudar nada no mundo jurídico, apenas vai robustecer o que a lei diz desde 1997 e que fortaleceu e solidificou o mercado imobiliário. Portanto, é constitucional, é seguro fazer a operação por meio de alienação fiduciária. A hipoteca ficou até quase que obsoleta por conta da sua dificuldade e esse é o bom caminho, a desjudicialização das relações contratuais. Porque se a gente depender do judiciário, que tem um sem número de processos, as relações ficam morosas e o temor de emprestar, de fazer operações, ele é muito grande. E não pensem vocês, não só os bancos são beneficiados. Pessoas fazem negócio entre pessoas e para conferir segurança se faz alienação fiduciária. Eu já fiz alienação fiduciária entre particulares, isso é algo comum. O instrumento é muito eficaz, é muito interessante. E aí você começa a partir daí trazer dinheiro do sistema financeiro, do capital especulativo para a economia
economia real, que financia com um lastro sólido, com uma garantia sólida, com uma garantia com bem de raiz. Então, a decisão do STF, obviamente, acertada. O ministro Fachin e a ministra Carmen Lúcia divergiu porque entendia não haver observância do devido processo legal e do contraditório em ampla defesa, mas aqui o contrato ele foi ciente, as partes sabiam a condição, o juro, havia informação, os contratos de alienação fiduciária eles foram melhorando ao longo do tempo, então as informações elas são claras, o procedimento é claro e o devedor, em alguma medida, ele é largamente notificado, porque o banco não tem desejo de retomar bem. Aliás, o banco nem pode ter esses bens consigo, eles têm que destinar para venda. Primeiro no leilão, depois no segundo leilão, e não consolidada a propriedade plena e com leilão negativo, ele tem que vender pela venda direta e ele tem um prazo no Banco Central para se desfazer desses bens, eles são chamados os bens de não uso. O banco não pode deter patrimônio imobiliário, fazer lending bank, ou seja, reserva de patrimônio, de terra, ele tem que colocar o dinheiro na praça, porque a função social do banco é emprestar, gerar, fomentar a economia a partir do sistema financeiro e, obviamente, que intercambiando aí com todos os setores. Então, acertada a decisão do STF, não se esperava, quem é especialista do ramo não esperava e jamais esperou algo diferente. Eu acho até que a gente tem que aperfeiçoar a lei de alienações fiduciárias, imprimir, talvez, mecanismo associado à digitalização das matrículas, eficiência do processo, as notificações serem mais eficazes para atingir o devedor de maneira mais célere. Portanto, há que se comemorar, porque não houve inovação, contrariando o espírito da lei, que foi justamente desburocratizar, dar fluidez ao processo de empréstimo para aquisição imobiliária, de garantias por meio da alienação fiduciária. Eu tenho aqui um desejo muito pessoal que levemos a desjudicialização para outros campos, por exemplo, com o despejo extrajudicial, com debates e aí estabelecendo-se uma regra, respeitando ali o caráter social da moradia. Mas penso eu que o procedimento da alienação fiduciária, ele é acertado. Ele, por um lado, garante que o dinheiro é oxigenado e recolocado na sociedade, na praça, porque a economia gira. E, por outro lado, aquele que passou por alguma dificuldade, ele recomeça a sua vida, ele restabelece os rumos e, de repente, se desvincula daquela obrigação para, num futuro próximo, recomeçar e adquirir de novo e repaginar a sua vida fora do peso da inadimplência. Então, o mercado imobiliário comemorou acertadamente, muito embora no mundo fático jurídico vai continuar a regra do jogo como estava, né? O gol é válido, né? O VAR aqui feito pelo STF não modificou o resultado, não modificou o placar, e que continuemos a avançar na modernização do sistema jurídico para facilitar a realização de negócios e, com isso, baratear o juro, mitigar o risco e, a partir da mitigação do risco, gerar mais apetite para se emprestar no setor imobiliário e em todos os setores produtivos. Um forte abraço, esse é um tema legal, é importante, a gente tem que estar sempre atento às matérias. Esperava estar debatendo coisas novas, né? Eu penso que a lei desde 97, isso é um tema que, para mim, já estava mais do que superado. Acho que a gente tem que ficar debatendo temas que efetivamente vão trazer ainda mais inovações. Mas é bom que o mercado fique ciente, os consumidores fiquem cientes sobre a importância de ter a legislação a favor do desenvolvimento econômico de um país. Fraterno abraço e vamos aí compartilhando experiências e conhecimento, porque crescemos todos com o compartilhamento de ideias e de experiência. Um abraço!